17 famílias do assentamento Luiz Beltrame, em Galha, a 70 quilômetros de Bauru, correm o risco de perderem as suas terras. Bom, nós recebemos hoje aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru o Márcio Santos, que é um dos membros da coordenação do assentamento Luiz Beltrame. Márcio, eu queria te agradecer pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com os ouvintes aqui da rádio. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo pela Rádio Câmara, nos trabalhos técnicos o Fernando Castilho e pela TV Câmara o Gustavo Rosella. Só para as pessoas que nos ouvem e nos assistem entenderem um pouquinho sobre o histórico do assentamento, ele foi criado de forma legal em 2013. Na época, a Fazenda Santa Fé, no município de Galha, foi considerada improdutiva e desapropriada para fins de reforma agrária. Foi isso? Foi esse o começo? Exatamente, é uma área que considerada improdutiva por parte do INCRA, passou por todos os trâmites burocráticos, técnicos, administrativos e jurídicos e foi desapropriada para fins de reforma agrária, atendendo uma demanda social e cumprindo a função social da terra. A fazenda foi desapropriada, virou assentamento a partir de 2013 e lá foram instaladas 18 famílias que compõem as 67 famílias do assentamento Luiz Beltrame, 77. Uhum. À época, os assentados já habitavam o local ou foram para lá só depois da desapropriação? Como é que foi a fundação? Foram depois da desapropriação. Na verdade, depois da emissão de posse, né? Que é o ato final da desapropriação, né? Então, o INCRA foi emitido na posse pela Justiça Federal de Marília e a partir daí, então, o INCRA começou o processo de seleção de famílias e homologação das famílias para serem beneficiárias da reforma agrária. Agora, Márcio, de 2013 para cá, quais são as atividades que vêm sendo desenvolvidas dentro da área? A área é uma área de alta produtividade, tem várias matérias da imprensa que já foram veiculadas, tem uma produção muito grande de mandioca, de banana, de maracujá, de aves como galinha, patos, enfim, tem produção leiteira. Então é um assentamento altamente produtivo, né? E está lá à disposição para todos que queiram conhecer. E tudo isso que é produzido aí a partir desse conceito, desse parâmetro de pequena agricultura, é comercializado hoje? Sim, é comercializado inclusive aqui em Bauru, né? Tem a cada 15 dias são comercializadas 45 a 50 cestas de comércio direto, né? E também são comercializados em feiras da região, tanto em Bauru como Marília, em Garça, em Galha. Então o assentamento tem uma vocação de agricultura familiar camponesa, inclusive voltado com as técnicas da produção agroecológica, que tem ganhado bastante terreno aqui na região e participa ativamente do comércio local. Bom, Márcio, vocês tiveram a notícia recentemente de que os herdeiros à época da Fazenda Santa Fé, que é os herdeiros da família Cassaro de Jaú, moveram uma ação contra o INCRA, pedindo a reintegração de posse dessa área. Qual é o andamento? Em que pé está essa ação? Olha, é uma situação no mínimo inusitada, porque o proprietário em nenhum momento ele questiona a desapropriação por improdutividade, ele reconhece a improdutividade do imóvel, só que ele alegou que a área era improdutiva porque era impróprio para a agricultura, que as condições técnicas, geográficas da área impossibilitava a produtividade, coisa que agora caiu por terra porque as famílias produzem muito na área, né? Mas, absurdamente, a justiça acatou essa tese do proprietário de que a área era improdutiva porque não havia condições geográficas de produção e ele recorreu em instâncias superiores da justiça e, por incrível que pareça, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, que defende o INCRA nas ações processuais, ela perdeu todos os prazos possíveis e impossíveis de contestação desse argumento do proprietário. E como correu a revelia os processos, o INCRA acabou perdendo nas instâncias superiores da Justiça Federal e acabou chegando na definição de que a propriedade tem que voltar para o antigo proprietário, né? É essa situação lamentável porque as famílias não têm nada a ver com isso. Se a AGU, se o Estado brasileiro perdeu o prazo, não pode impactar os beneficiários da reforma agrária, que são as famílias que estão lá legalmente assentadas. Legalmente, porque o Estado brasileiro assentou aquelas famílias através de seleção criteriosa, assim por diante, né? Então é um imbróglio judicial, mas os principais afetados são as famílias, né? Que estão lá residindo há 7 anos
como famílias assentadas beneficiárias da reforma agrária. Aliás, não só assentados, eles têm seus lotes homologados pelo INCRA e com as matrículas individualizadas. Sim, todos os processos legais foram feitos. As famílias estão inseridas no Cadastro Nacional da Reforma Agrária, que é o CIPRA, né? E são formalmente, legalmente assentadas, já tem a posse do imóvel, né? Então, essa decisão é uma decisão que, ao nosso ver, enquanto famílias assentadas, ela não tem mais que impactar as famílias. Se tem alguma questão mal resolvida na justiça, tem que se virar em percas e danos, né? O proprietário e a União tem que se acertar, mas não voltar a posse para o antigo proprietário, porque as famílias já estão lá há longos anos produzindo no imóvel legalmente. Foi o Estado brasileiro que botou elas lá, não foi acaso do destino. Agora, Márcio, nós temos a informação que no dia 13 de fevereiro a juíza Maria Catarina de Souza Martins Fazil, portanto, deu a liminar de reintegração de posse para a família Cassaro. Vocês já receberam alguma notificação oficial, ordem de despejo nesse sentido? Olha, legalmente as famílias não são notificadas. Quem é notificado é o INCRA, né? Então, é o INCRA que vai tocar o processo de despejo, né? Nós, enquanto famílias, estamos praticamente desamparados, né? Agora, a gente começou a estudar um pouco mais a questão jurídica e estamos ingressando na justiça como terceiros interessados no processo, né? Porque se deixar da forma que está, o processo é muito frio, não leva em consideração que tem as famílias lá sentadas, só leva em consideração a desapropriação do imóvel pelo INCRA e o interesse do proprietário. Em nenhum momento consta que há famílias produzindo lá, né? Então, agora que nós, enquanto família, estamos nos organizando e entrando juridicamente também como terceiros interessados para defender os direitos das famílias que estão lá assentadas, né? Quais são os prejuízos que vocês têm tido enquanto famílias assentadas até agora com essa situação? O primeiro prejuízo do ponto de vista psicológico, né? Porque todas as famílias têm casa, todas as famílias têm a produção, todas as famílias têm uma vida que está lá levando lá cria laços, né, com a natureza, com o solo, com a sua casa, e agora essa insegurança jurídica traz uma situação de desamparo para as famílias, né? Então é uma situação bastante complicada. Segundo, é que as famílias têm investimentos, né? Investimentos do ponto de vista econômico, são 7 anos, então tem casa com laje, tem mangueira de boi, tem chiqueiro de porcos, tem roça, foram feitos investimentos como curva de nível, terraceamento. Então, cada família desembolsou um volume de dinheiro bastante considerável para chegar numa situação como essa, né? Inclusive, nós vimos algumas reportagens sobre a situação do assentamento, pessoas e famílias, enfim, que venderam um carrinho, alguma coisa assim, investiram tudo Exatamente. Ali, tudo que tinham. Famílias que dispuseram de bens que tinha conseguido ao longo da vida, como Sim. Carro, automóvel, e investiram na produção, né? E é um assentamento, e eu quero que todos que possam ir lá comprovar, é um assentamento, a produção do assentamento é acima da média. Posso garantir com toda certeza, e não é eu que estou falando, já teve várias reportagens que atestou isso aí, inclusive o próprio laudo do INCRA atesta que o assentamento tem uma produção acima da média regional, né? Devido à característica da área, uma terra muito fértil e a produção em larga escala, né? Isso acaba afetando, né, essa situação que está lá agora nesse momento. Márcio, existe alguma previsão legal de que com uma sentença como essa, o INCRA seja obrigado a realocar essas famílias? A sentença, ela não cabe mais discussão, né? Ela se esgotou a discussão. O que teve agora uma decisão recente, que ainda nós enquanto famílias estamos ainda tendo acesso a essa decisão, foi do TRF3 em São Paulo, de um desembargador que suspendeu temporariamente a reintegração de posse até o INCRA apresentar um plano de remoção das famílias, né? E como as famílias são homologadas, passaram por todos os critérios federais de seleção de famílias, o INCRA não pode simplesmente botar as famílias novamente na beira da estrada, né? Ele tem que ter uma responsabilidade com isso, né? Só que a situação conjuntural do país, ela não permite isso, porque o alinhamento que o INCRA tomou nos últimos meses agora, é de praticamente a ausência de qualquer ação que promova a reforma agrária. Então, essa é a situação, as famílias estão desamparadas, né? Tanto do ponto de vista da justiça, como do ponto de vista do INCRA. E mesmo que as famílias fossem removidas da área atual, do assentamento, e realocadas em outro ponto, vocês já perderiam toda a produção que está há anos em andamento
na fazenda, né? Sim. Na ex-fazenda. Perderia a produção e os vínculos, né, sociais que foram instalados lá, né? Há uma comunidade que tem a sua vida, a sua dinâmica naquele território, né? Então, seria lamentável a remoção dessas famílias, né? O que a gente briga enquanto famílias e representantes das famílias é que as famílias possam permanecer lá e que essa discussão jurídica, ela se chega num consenso, ela chega num acordo entre INCRA e proprietário que, sei lá, de repente uma indenização maior para o proprietário ou até mesmo o INCRA conseguir um outro imóvel para reparar o proprietário, enfim. Mas retirar as famílias e acabar com o assentamento, na nossa avaliação, não é a melhor saída. Márcio, eu queria aproveitar esse momento final e deixar os nossos microfones abertos para que você faça, então, um apelo para que essa situação seja resolvida, enfim, para que a sociedade olhe, dê um olhar, o judiciário dê um olhar diferenciado para essa situação, que, como você disse, é uma situação que envolve dezenas, né? São várias famílias que trabalham numa área que é absolutamente produtiva, né? E que serve à produção agroecológica. Primeiro a gente queria sensibilizar o judiciário, né? Dizer que nós, enquanto famílias, não podemos ser impactadas por uma decisão que discute, em primeira instância, a questão da propriedade, se a propriedade é do proprietário, do antigo proprietário ou do INCRA, né? Uma vez que a fazenda foi desapropriada, passou por todos os processos legais e o proprietário reconhece, inclusive, que a área era improdutiva, nós achamos que o assentamento ele tem que continuar como assentamento e que qualquer outra discussão seja levado na esfera de percas e danos e não retomar a propriedade para o antigo proprietário, porque senão desestabiliza um assentamento legalmente criado, né? A outra é sensibilizar a opinião pública de que a reforma agrária é uma saída para vários problemas sociais da sociedade brasileira e que comprova com essa realidade lá de Galha que um assentamento ele aumenta a produção, ele gera emprego, ele gera renda, ele desenvolve os municípios e cria uma situação de prosperidade na região. Essa é a realidade atual do assentamento Luiz Beltrame. E um despejo agora, um retrocesso nessa atual conjuntura seria retroceder anos na vida não só daquelas famílias que são beneficiárias diretas, mas como também da população local de Galha, de Birajara e de outros que acabam usufruindo dos benefícios da reforma agrária, como uma produção saudável, alimentos mais barato, o comércio local, tudo isso, né? Então, nós queríamos afirmar que o despejo não é a melhor saída para aquela situação. Bom, a gente espera então e torce para que esse problema seja contornado o mais rápido possível. E agradecemos aqui no programa Espaço Aberto a presença do Márcio Santos. Ele é um dos membros da coordenação do assentamento Luiz Beltrame, né, onde estão alocadas 18 famílias em Galha, a 70 quilômetros de Bauru, famílias essas que correm o risco de perderem as suas terras. Márcio, boa sorte, obrigada pela presença. Eu que agradeço em nome das famílias essa oportunidade de esclarecer essas questões e estamos abertos para visitas, para diálogos e vamos inclusive realizar no mês de junho uma audiência pública aqui em Bauru para debater essa temática. Boa sorte para vocês. Obrigado. Obrigada pela presença, obrigada pela sintonia. Nós lembramos que este programa vai ao ar pela TV e Rádio Câmara Bauru e fica disponível para você acessar na íntegra também pelo nosso canal no YouTube, TV Câmara Bauru. Até a próxima.